Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e hoje nós vamos terminar mais uma das séries do canal. Bem-vindos ao episódio final da Tempestade Misândrica. Então, produção, solta a vinheta. Bom, vamos ao giro de notícias dessa semana. Nada excepcionalmente interessante, mas uma das coisas que vale mencionar é a resposta que a Tati Cariani, esposa do Renato Cariani, deu ao Balestrin e ao Toguro, após, em tom de brincadeira, eles terem insinuado que o Cariani não estava feliz sendo casado. Pelo que entendi, ela ficou ardida e disse que as mulheres que apareciam com eles nas fotos e vídeos só estavam com eles por causa do hype e da grana deles. Bem, obrigado, Tati Cariani, por dar ênfase ao critério de escolha feminino, sobretudo quando vocês são jovens. Foi de uma contribuição imensa e vindo da boca de uma mulher foi melhor ainda. E outra coisa que foi muito boa também foi o encerramento da resposta dela, mostrando uma foto de biquíni e com aquela perninha empinada, para mostrar para os dois e para as menininhas que estavam do lado deles que ela estava no shape. Oh! Devo admitir que foi uma excelente resposta. Além de mostrar que ficou ardida, ainda manda fotos seminua para receber validação alheia com o pressuposto de estar defendendo seu casamento. Mandou bem, hein? Não esperava menos de você. De mulher pra mulher, Marisa. A outra notícia, meio sem noção, mas que ganhou uma certa mídia, foi a do pobre louco dizendo que ia fazer de tudo para ajudar a sua ex, que o trocou pelo seu melhor amigo em uma suposta traição, sob a alegação de que a pobrezinha estava cancelada, sem trabalho e sem ter para onde ir. Devo admitir que é realmente tocante, mas me pergunto se ela faria o mesmo por ele caso ele estivesse na pior. E se quando ela estava sentando no amigo dele, ela pensou no mal que estava fazendo tanto para ele quanto para a família dela. Mas ó, mandou bem, hein, cara? Principalmente quando colocou o nome de Jesus no meio para invocar aquele sentimento de benevolência e santidade. Eu quase fiquei emocionado. De verdade. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Tendo finalizado as notícias e as ironias, vamos ouvir agora a parte final da análise do Racon sobre a tão falada tempestade misândrica. Produção, manda o áudio aí. E como eu falei da tempestade, a gente tem uma tempestade que está durando décadas, que é uma sociedade misândrica que se alimenta de homens. Precisa desses homens indo para a linha de montagem sendo sacrificados, porque, novamente, são eles que sustentam a arrecadação do Estado, são eles que sustentam o feminismo, sustentam o socialismo. Alguns de forma voluntária, só que muitos de forma involuntária. As mulheres, o sexo, elas são basicamente aquela cenoura numa cordinha, numa vareta que fica na frente do jegue para o jegue ficar perseguindo. O jegue sendo o homem. É aquele negócio, vai lá, continua puxando a carreta, continua se sacrificando. Tu vai receber a cenoura no final das contas. O cara até recebe, né? Ele tem uma esposa durante o tempo que a mulher acha conveniente de ficar com ele. A hora que ela vê que já ficou o tempo suficiente e está na hora de fazer o saque, ela vai fazer o saque. Como o Rolo Tomassi fala, o problema não é se a tua mulher vai te divorciar de ti ou vai te ferrar ou não. O problema é que, pela lei, todas podem. E isso é um contrato inaceitável. Então o que resta fazer é o seguinte, cara, é buscar abrigo, se proteger da tempestade, de todas as formas que tu puder, e tentar salvar o máximo de homens possível, porque para cada homem salvo é menos um homem sendo sacrificado e é menos um homem sustentando a tempestade. E sem essa sustentação, sem esse alimento, sem esses homens sendo sacrificados, ela vai parar. Não é à toa que já está parando. Os políticos não podem falar a respeito. A mídia, obviamente, não vai falar a respeito. Mas as ideias estão circulando por aí. A ideia de que não tem que ter um estado de bem-estar social. A ideia de que não tem que ter voto universal. A ideia de que essa história da igualdade entre homens e as mulheres é uma piada de mau gosto. É algo que não funciona, é que nem comunismo, é bonitinho no papel. Socialismo é bonitinho no papel.
Egalitarianismo, igualdade entre homens e mulheres é bonitinho no papel. Funciona? Pois então, a gente tem séculos, se não milênios de história da humanidade dizendo que o negócio não funciona. Então pensa o seguinte, inevitavelmente, imagine que vai chegar um monte de imigrante por causa da queda da taxa de natalidade e vão vir de uma outra cultura mais patriarcal. Isso pode acontecer. Já existe precedente que garante esse negócio de que o Estado ele vai abandonar as mulheres. Por quê? Por que o Estado ele liberou as mulheres à torto e direito e não fez nada a respeito para controlar elas? Porque o Estado ele ainda tinha aquela capacidade de vincular um homem a uma mulher através do contrato de casamento. E o homem se tornava responsável financeiro por ela. A partir do momento que o homem foi parando de casar, só sobrou o Estado para pagar a conta. E ele não quer pagar a conta, ele nunca quis pagar a conta. É por isso que desde quando as mulheres foram liberadas, o Estado meteu nos homens. O Estado manteve a mulher livre, sexualmente, profissionalmente, politicamente, porém tornou o homem responsável pela mulher. Se tu não tem autoridade, tu é responsável por uma pessoa que pode fazer o que ela bem entender, tu basicamente tem um escravo. Isso foi isso que o Estado fez com os homens durante décadas. Mas a partir do momento que o homem está evitando a armadilha do casamento, evitando de criar vínculo com uma mulher, a conta está sobrando só para o Estado nunca quis pagar a conta. O Estado ele vai abandonar as mulheres. E ele prefere até importar imigrantes, acabar com a própria cultura do seu país, do que tentar sustentar a mulherada. Para vocês terem ideia, já houve um precedente nos Estados Unidos, que é o país onde tem, acho que a maior quantidade de homens com circuncisão no mundo, que é feita a circuncisão quando os caras são bebês, se eu não me engano, depois de algumas semanas de nascimento. Os pirralhos chegam a desmaiar, chegam a entrar em choque, tem alguns até que morrem. Mas enfim, nos Estados Unidos agora com os imigrantes muçulmanos, que não chegam nem a 5% da população, eu acho, já criou-se um precedente que mutilação genital feminina não é inconstitucional. Porque faz parte da cultura desses imigrantes, faz parte da religião deles. Então se tu pensa que o Estado não vai abandonar as mulheres, tu está enganado. Então a gente tem duas alternativas. Ou ocorre um colapso e o próprio homem ocidental toma as rédeas da própria sociedade dele, começa a parar de ficar regando e de ter medo de confrontar as mulheres, ou vão vir outros imigrantes e vão mudar a tua sociedade, trazer para uma posição de equilíbrio. Equilíbrio não de egalitarianismo, de igualdade entre homens e mulheres. Equilíbrio de o homem é mais forte, ele é mais responsável, ele tem que ter mais autoridade. E não venha me dizer que, mas isso é opressão para a mulher. Antes do século XX, antes do voto feminino, existiam mulheres que eram totalmente independentes. Eu tenho a regra dos 5%. 5% das mulheres conseguem competir com os homens de igual para igual e conseguem ser independentes. Toda mulher antes do voto feminino, antes do século XX, ela tinha o direito de trabalhar, ela tinha o direito de ser dona de propriedade, não só isso, gerenciar propriedade. Inclusive, antes do século XX, eu acho que até no século XVII ou XVIII, já existiam até universidades só para mulheres, se não me engano nos Estados Unidos. Então não existe essa ideia de que, não, mas a mulher vai ser oprimida. Não. O problema é que quando foi concedido o direito ao voto para a mulher, o período no qual apenas as mulheres que eram independentes e que tinham mérito podiam votar foi muito curto. Logo em seguida, os progressistas eles se aproveitaram para garantir esse voto para todas as mulheres, sendo a maior parte das mulheres dependentes ou do Estado, ou da família, ou do marido. E não é à toa que a gente teve essa ascensão desenfreada do socialismo durante décadas. Então a tempestade ela vai terminar. O negócio vai colapsar. A única questão é que, diferente de outros momentos da história da humanidade, quando ocorria um colapso desses, a civilização, toda a cultura, a história era apagada. Vinha uma outra civilização e tomava tudo, ou ocorria um genocídio. Dessa vez não vai acontecer isso. Dessa vez, talvez a cultura dos países vai mudar, só que os países ainda vão existir. Não é à toa que falam que a Europa vai se tornar uma federação de monarquias ou repúblicas islâmicas. Mas vai continuar existindo a Europa. Talvez até o nome continue França. Pode ter um monte de muçulmano, mas vai continuar sendo França. Não vai ser uma conquista violenta que nem acontecia das outras vezes. E parte da população europeia vai sobreviver. Não vai ocorrer um genocídio, vai ocorrer um colapso de taxa de natalidade.
Então nesse ponto é que tu pode ver o quanto é importante não só tu se proteger da tempestade, mas tu salvar o máximo de homens possível. Porque eu não acredito que vai demorar muito para ocorrer esse colapso. Eu acho que a década agora de 2020 até 2030 vai ser engraçada de assistir. Para o homem MGTOW, para o homem independente, livre, vai ser hilário de assistir. E a gente sabe também que épocas de crise, épocas de instabilidade são ótimas épocas para lucrar em cima disso. Mas a questão é a seguinte, quando ocorrer um colapso, seja interno ou externo, através de imigrantes ou simplesmente porque o teu país está colapsando economicamente e politicamente, é importante ter um monte de homem vivo e um monte de homem red pill que sobreviveu à tempestade, porque aí é o momento que eu acho que vai ocorrer uma renegociação. E tem gente que fala que é o seguinte, não, é renegociação do contrato entre os sexos, entre homens e mulheres. Não. As mulheres elas não têm que fazer parte dessa mesa de negociação. Nunca tiveram. A gente começou com esse problema porque elas foram convidadas para essa mesa de negociação. Inclusive, se for pegar autores bem antigos, Red Pill de séculos atrás, filósofos e etc., eles mesmos iam dizer para você que quando as mulheres da tua civilização começam a fazer parte da vida pública, da vida política da tua civilização, é o momento que a tua civilização começa a morrer, novamente. Não quer dizer que essas mulheres não vão ter direitos, não vão poder ser livres, se elas conseguirem ser independentes como eram há séculos atrás. Vão poder trabalhar, vão poder gerenciar a propriedade, ok. Só que se tu não vai se submeter a nenhum homem, tu não tem que receber auxílio de nenhum homem e não tem que ser sustentado pelo Estado. Uma sociedade civilizada não é necessariamente uma sociedade que tenha seguridade social e assistencialismo. Não é necessário para ter uma sociedade civilizada. Para ter uma sociedade civilizada, tu só tem que ter a garantia do direito de propriedade e acabou. Enfim, quando ocorrer essa renegociação do contrato social, não vai ser uma negociação entre os homens e as mulheres. Vai ser uma renegociação entre os homens e o governo, os homens e o Estado. E é por isso que eu acho mais importante o máximo possível de homens sobreviverem à tempestade e não só isso, por causa da tempestade, se tornarem Red Pill. Porque é isso que vai definir a sociedade que vai surgir depois. E depois disso, não pode ser esquecida a história do que aconteceu no século XX. Da mesma forma que a gente tem registro histórico da experiência falha que foi o comunismo, e toda vez que aparece alguém, não, vamos tentar o socialismo, vamos tentar o comunismo, tu fala, não, seu retardado, um monte de gente morreu, a gente não vai tentar essa coisa de novo. A gente pode fazer a mesma comparação com o feminismo. Ah, mas o feminismo não matou gente. Tem certeza? Tu já parou para pensar ou para avaliar a quantidade de homem que se suicidou? A quantidade de homem que morreu em guerras em que as mulheres votaram para o governo declarar guerra? Tu já parou para pensar a quantidade de gente que foi abortada? Tem uma estatística do governo norte-americano da quantidade de crianças abortadas desde a década de 60, 70. O negócio é a nível de Primeira ou Segunda Guerra Mundial. Então, depois dessa sociedade que possa vir a surgir depois, novamente, que nem eu falei, ou o Ocidente se conserta e o homem ocidental deixa a pimp hand dele crescer de novo e para de ter medo da mulher ocidental, ou até mesmo vem uma outra cultura e o homem ocidental se converte a essa outra cultura. A questão é que a gente não pode apagar a história ou deixar a história ser apagada, ou pior, ela ser reescrita pelos antagonistas, nesse caso, feministas, esquerdistas e tudo mais, porque a ideia é o seguinte, é para a gente olhar para a história e pensar, nunca mais. Da mesma forma assim, nunca mais comunismo, nunca mais egalitarianismo. Aí vão falar, mas isso é opressão. Não. Que nem eu disse, se a mulher consegue provar que ela é independente, consegue trabalhar, gerar renda, consegue se mostrar responsável, essa mulher pode ter direitos políticos na sociedade, mas apenas essa mulher. Não vem com esse pensamento coletivista das mulheres de achar que é que nem o que as mulheres pensam, que quando uma mulher conquista alguma coisa, seja numa Olimpíada, seja num programa científico, alguma coisa assim, todas as mulheres sentem como se elas tivessem conquistado isso. Como se isso fosse uma vitória não para o indivíduo, mas para o coletivo que é as mulheres.
Não, não, não. Isso é mentalidade de mulher. Então a sociedade que tem que surgir depois tem que ser uma sociedade totalmente meritocrática, totalmente baseada na responsabilidade. E para a minoria de mulheres, que eu acredito que seja 5%, que são independentes, elas também vão poder fazer parte disso. Só que até mesmo essas mulheres, elas têm que reconhecer que se elas chegaram numa posição tal, por merecimento, elas não têm que permitir que outras que sejam menos capazes que elas cheguem nessa posição tal também. Então, de certa forma, eu não estou nem excluindo dessa renegociação do contrato social no futuro entre o homem e o governo, eu não estou nem excluindo mulheres. Só que a gente tem que se basear na realidade. Não pode ser blue pill, não pode ser purple pill. A gente não pode desejar que o mundo fosse de uma certa forma ideal, de uma forma idealizada. Tem que se basear na realidade. Então, se a maioria da população feminina não consegue ser independente, e pior, para manter o privilégio, para manter a sustentação delas, vai estar disposta a sacrificar, escravizar uma quantidade X de pessoas, ou seja, sacrificar o trabalho dos outros vivendo de assistencialismo, sacrificar o próprio marido, tacando um divórcio e saqueando ele, ou pior, sacrificar os próprios filhos porque, eu fui irresponsável, não quero virar uma mãe solteira, então vou abortar. Novamente, indo um pouco além ainda, essa parte da tempestade que está ocorrendo desde a década de 60, tem que lembrar o seguinte, não são só as mulheres que são as suas maiores inimigas e se prejudicaram. Não são só os homens que foram sacrificados no divórcio que se prejudicaram. A gente, homens assim de gerações posteriores, especialmente aqueles que os pais passaram por um divórcio ou são filhos de mãe solteira, também foram prejudicados com isso. É um dano que dura durante gerações. E até tem gente que fala assim que o aprendizado, a mudança social, ela pode ocorrer rápido através do Estado, através das leis, mas a população se adapta depois de umas 2 gerações. Então pensa o seguinte, o que a gente como MGTOW atualmente está vivendo e as decisões que a gente está tomando para mudar a nossa vida, para nos adaptar a essa realidade, isso é consequência de algo que começou lá na década de 60. Pensa. Tu pode ter um homem que foi injustiçado, que se ferrou naquela época por causa da sociedade misândrica, por causa das leis injustas, por causa do feminismo e do socialismo. E a forma com que ele foi prejudicado afetou a geração posterior e afetou a outra geração posterior. Então eu vou até ser meio poético, vou até criar um termo agora. Basicamente são os filhos da tempestade, cara. E a nossa obrigação é sobreviver, se proteger e tentar salvar o máximo de homens possíveis. Porque a coisa vai piorar. Provavelmente a coisa vai piorar muito até chegar o momento de melhorar. O miserável é um gênio! Concordo quando ele diz que a situação vai piorar. E além de tudo que já citamos aqui em episódios anteriores, eu trouxe um assunto que não abordamos aqui ainda e que muitos de vocês talvez não ouviram falar: a união estável virtual. Para contextualizar vocês melhor, eu vou ler somente os 3 primeiros parágrafos que foram tirados do site Jus Brasil. Senta, pega uma poltrona, se acomode e segura essa bomba. Que demais! Ai, que delícia! Abre aspas. A união estável virtual é uma forma de união estável que se desenvolve por meio de meios virtuais, como redes sociais, aplicativos de mensagem e videoconferências. Apesar de não haver previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, a jurisprudência já reconheceu a possibilidade de reconhecimento dessa modalidade de união estável. Continuando aqui. Para comprovar a união estável virtual, é necessário demonstrar os mesmos requisitos da união estável tradicional, que são união pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Nesse sentido, é importante reunir provas como troca de mensagens, fotos, vídeos, documentos que comprovem a convivência e, se for o caso, o nascimento dos filhos. E para finalizar, os direitos e deveres dos companheiros em uma união estável virtual são os mesmos da união estável tradicional. Assim, os companheiros têm direito a
partilha de bens, à pensão alimentícia, ao direito de herança e a outros direitos previstos no Código Civil. Fecha aspas. Já avisei que vai dar merda isso. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, o link vai estar na descrição e no comentário fixado desse episódio. Então, assim, que a situação vai piorar é um fato, não só por esse motivo, mas por tantos outros que já levantamos aqui. E assim, para as mulheres que reclamam que os homens não estão mais chegando, olha, está arriscado a eles nem quererem iniciar mais conversa. Imagina o seguinte: o cara solta um "Você é a mulher da minha vida" ou "Eu quero você como mãe dos meus filhos", e por aí vai, seja na DM no Instagram, em conversas do WhatsApp ou mesmo no Tinder. E a perturbada já pode entrar com o pedido de união estável virtual? E agora? Cadê o pessoal das técnicas de sedução? Assunto infinito, 10 frases para conquistar a mulher, ou chame a sua namorada de esposa e veja como ela reage. Bom, homens, tomem cuidado a partir de agora, pois tudo que vocês escreverem pode e provavelmente será usado contra vocês. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Antes de encerrarmos, sempre vale os lembretes. Não se esqueça de consumir o conteúdo do canal pelas plataformas que estão descritas tanto no YouTube quanto no Instagram, tá certo? Falando do YouTube, começando o ano com o pé direito, não se esqueça de verificar a sua inscrição. Se você não tiver inscrito, por favor, se inscreva, isso ajuda muito o canal, certo? Estamos aí no começo, então não custa nada, certo? Bem como também não custa nada você deixar seu like e você compartilhar esse vídeo aí com seus amigos que precisam tomar esse choque de realidade, tá certo? E também interagir conosco na seção dos comentários. Fique à vontade, vocês já sabem aquele à vontade. Nada de pôr os pés em cima dos móveis, nada de andar pelado pela casa, mas ainda assim, sintam-se à vontade. E falando do Spotify, vocês também podem interagir conosco lá no Spotify, deixando os comentários também nos respectivos episódios. É uma coisa que geralmente eu esqueço, mas que vale a pena salientar. E ainda falando do Spotify, também não se esqueçam de fazer a avaliação do podcast. Como é que você faz isso? Na página principal, você clica nos 3 pontos, vai abrir uma lista de submenus, escolha aquele que tem o ícone de uma estrela, e lá você faz o ranqueamento do podcast. Isso ajuda muito a mostrar para o Spotify que nós estamos produzindo um conteúdo de valor para você, beleza? Caso você ainda precise entrar em contato conosco, além dos comentários do Spotify e do YouTube, você também pode utilizar a DM no Instagram ou o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, tá certo? Tanto no YouTube quanto no Spotify, não se esqueçam de manter os sininhos ativados para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá certo? Por hoje é isso, um abraço e bora para 2025.